Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade a nossos estudos históricos. Turma do primeiro ano, hoje iremos falar sobre a República Romana. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre a segunda fase da história da civilização romana, a Era da República. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender na República Romana, né? Como ela se constituiu. A República Romana ela se constitui após um golpe organizado pela classe social mais poderosa de Roma, os patrícios. Né? Então, os patrícios organizam uma ação política e conseguem destituir o rei de Roma. E por que os patrícios fizeram isso? Porque os patrícios, que já tinham controle da, vamos dizer assim, da camada social mais privilegiada, queria maior poder político. Só que para eles terem maior poder político, então, com a Constituição da República, então você vai ter uma nova forma de governo, né? A República Romana ela vai se estruturar politicamente da seguinte forma: quem está no comando dos principais cargos políticos sempre serão aquele grupo privilegiado neste primeiro momento. Ou seja, quem tem o poder são os patrícios. E os patrícios vão ocupar cargos políticos. Esses cargos políticos, né, nós vamos chamar de magistraturas. Então, os magistrados, tá bom? A magistratura mais importante da República Romana era um cônsul, o consulado, tá? Então, quem ocupava esse poder teria o poder ali, vamos dizer assim, de presidente da República. Então, o cônsul era o presidente da República. Este cônsul era responsável por nomear o Senado, tá? E este Senado exerceria o papel de poder legislativo, beleza? Abaixo do cônsul, tá? Através de votos eleitos pelas as assembleias centuriais, você vai eleger os outros magistrados, tá bom? Então você vai ter pretores, responsáveis pelo poder jurídico, censores, responsáveis pela divisão de renda, pelo poder financeiro de Roma, edes, tá? Que seriam os prefeitos, tá? Eles seriam responsáveis por administrar as cidades, né, as vilas, né? Então eles exerceriam esse poder. E os questores, tá? Que seriam ali os tesoureiros, tá? Esses, voltando aos censores, eles eram responsáveis, né? Hoje nós temos, né, atualmente o censo populacional. Esses censores tinham muito disso, de fazer a contagem de Roma e estabelecer ali a questão de renda, imposto, tá bom? Então, você tem esses cargos: cônsul, pretores, censores, edes e questores, tá? Esses do cônsul ao questor, todos eles eleitos por votos. Mas votos aonde? Era o povo que votava para eleger o cônsul, os outros cargos de magistraturas? Não. Tá? Quem votava eram as assembleias centuriais. Tá? Então você tinha a assembleia centurial formada por patrícios e a assembleia composta por plebeus, tá? Que era o grupo maior, o grupo social de Roma, e o que tinha, vamos dizer assim, menos privilégios, beleza? Uma outra função política do Senado, além de exercer o poder legislativo, é que em épocas de crise, esse Senado poderia convocar ditador. Tá? Então, em épocas de crise, o Senado romano, que era o poder mais absoluto, o poder mais poderoso de Roma, né, na época da República, ele tinha como função convocar o ditador, instaurar uma ditadura. Beleza? Então, esse aí é o organograma da questão política de Roma durante o Senado. Então, a estrutura política de Roma era baseada nessa estrutura de Senado, assembleias e magistraturas. Dentro do cenário social da República Romana, uma das principais marcas sociais que teve nesse período foi um conflito social entre dois grupos:
os patrícios e os plebeus. Tá? Os plebeus tinham uma importância muito significativa na estrutura social e política de Roma. Tá? Os patrícios eram aqueles que comandavam, gerenciavam toda a organização política. Já os plebeus também tinham uma importância social, uma importância política, e eram a maioria da população, só que não tinham todos os privilégios, como tinha, né, os patrícios. Né? Então, os plebeus, sendo a maioria social, eles não ocupavam cargos públicos. A importância deles estava onde? Que eles, como maioria da população, era o grosso do exército. Então, eles eram a importância social dos plebeus neste primeiro momento da República, que era a participação direta deste grupo social nas forças militares romanas, no exército romano. Tá? Só que os patrícios queriam mais, né? Melhor, os plebeus queriam mais. E para isso eles começaram a entrar em um conflito contra quem? Contra os patrícios. Os patrícios já sabiam que enfrentar diretamente os plebeus seria uma forma de buscar um suicídio, né? Uma derrota iminente, porque os plebeus eram a maioria da população romana. Então os patrícios, para apaziguar a situação e esse conflito social com os plebeus, deram o direito aos plebeus de assumirem um cargo político. Né? Então criaram para os plebeus um cargo político único para eles, que nós vamos chamar de comício da plebe. E este comício da plebe seria representado por um tribuno da plebe, que teria os mesmos poderes que um magistrado romano. Tá? Então ele ia participar da vida política de Roma. Com a instituição desse tribuno da plebe, os plebeus então passaram aí a um outro conflito. Qual que é esse conflito? Buscar ganhar direitos. Então, graças às ações dos tribunos da plebe, né, os plebeus conquistaram muito em Roma politicamente. Tá? Então, a partir do momento da instituição desse poder, esses plebeus passaram a conquistar direitos, como Lei das 12 Tábuas. Foi a primeira grande lei de conquista para os plebeus, que significou a igualdade jurídica. As normas jurídicas, tanto para patrício como para os plebeus, seriam as mesmas. Lei da Canuleia, que dava direito ao casamento entre plebeus e patrícios, que isso não poderia acontecer. Tá? Magistrados da plebe. Então, aqueles cargos, né, prestores, censores, edes, questores e cônsuls também passaram a ter direito de ser ocupado por quem? Por plebeus. E, por fim, decretaram o fim da escravidão por dívida, que era um dos grandes elementos que oprimiam esses plebeus, né? Porque essa escravidão por dívida se recaía a qual grupo social? Aos plebeus. Então foi decretada o fim da escravidão por dívida de Roma. Então essas são as principais conquistas plebeias que nós tivemos nessa fase. Tá? Lei das 12 Tábuas, Lei da Canuleia, magistrados plebeus e fim da escravidão por dívida. A política romana, no que diz, né, durante esse período da República, então nós já vimos aí que ela se estruturava em torno dos patrícios, né, no primeiro momento. No segundo momento, essa política romana da República ganhou, né, contornos de um conflito social que culminou com a ascensão, né, política dos plebeus. Os plebeus passaram a ter direitos políticos efetivos. E aí, de certa forma, você pacificou o campo político. E isso vai levar a uma evolução dessa fase. Que será quando, né, a República Romana, com um exército extremamente poderoso, com a pacificação entre os grupos políticos, decidem expandir o território. Então começa aí a política de expansão territorial de Roma. Tá?
No primeiro momento, essa política de expansão territorial se concentra dentro do interior da Península Itálica. Né? Então, o que as ações militares vão culminar, vão estabelecer? O domínio total da Península Itálica. Beleza, então toda a bota da península vai ser dominada, tá? E dentro desse processo de expansão. Feito isso, é hora de expandir os territórios a outros limites, certo? E o principal alvo, né, dos romanos nesse momento era que ter o controle do mar Mediterrâneo. O controle do mar Mediterrâneo significaria o controle da economia do mundo antigo, né? Porque tudo que se desenvolve economicamente, principalmente na questão do comércio, está ligado às navegações no mar Mediterrâneo. Só que quem domina o mar Mediterrâneo naquele momento era quem? Era a população de Cartago, eram os cartaginenses. Então o que Roma fez? Bora lutar, guerrear contra Cartago. Aí veio as chamadas Guerras Púnicas. Ao final das Guerras Púnicas, os romanos conquistam Cartago e passam a ter o domínio do mar Mediterrâneo, que os romanos passam a dominar de Mare Nostrum. E a partir daí ninguém mais segura os romanos. Mar Mediterrâneo sob seu controle e outras áreas do mundo serão dominadas pelos romanos. Né? Egito, Grécia, né? Diversas regiões do mundo, os romanos vão adentrar nesse território e conquistar. Isso é importante para definir um novo aspecto cultural sobre a civilização romana. Porque a civilização romana, a partir do momento que ela está nessa política de expansão e dominação de territórios, ela está entrando em contato com outros povos. E é aí que a cultura grega tem um papel fundamental. A cultura grega vai, de certa forma, consolidar a cultura romana. Né? Os romanos absorvem muito da cultura grega. Né? O maior exemplo dessa absorção, né, que os romanos têm em relação aos gregos é a própria questão religiosa. Né? Os deuses gregos praticamente são os deuses romanos com outros nomes. Né? Então, você pega esses deuses, essa questão mitológica, e leva para Roma. E eles ali ganham uma nova dominação. E, né, além dessa questão do contato cultural e da expansão do processo cultural em Roma, outras consequências estão ligadas diretamente a essa questão da política de expansão. Entre essas consequências nós temos enriquecimento de Roma. Roma passa a controlar o mar Mediterrâneo. Roma passa a controlar o comércio do mar Mediterrâneo. Roma passa a controlar praticamente todo o território que o mundo tinha naquela época, era territórios dominados por Roma. Né? Norte da África, né? Grécia, Turquia. Né? Então esses territórios eram todos dominados, né, por Roma. Então nós vamos enriquecer bastante Roma aí. Profissionalização militar. Tá? Então a Roma, a partir dessa política de expansão territorial, ela passa a ter, né, um exército profissional à disposição do governo romano para dar continuidade a essa política de expansão. E grandes problemas sociais. Aumento da escravidão, tá? Principalmente por domínio, né, a questão do domínio. Aumento das desigualdades sociais e a formação de uma grande camada de miseráveis e sem terras. Porque durante as conquistas, quem vai absorver riqueza serão somente grupos privilegiados, patrícios e uma pequena camada dos plebeus, principalmente dos plebeus que participavam de que contexto? Do exército. O resto, meus amigos, vão viver na miséria, na pobreza. Roma chega a um estágio de desigualdades gigantesco. Né? Então você tem uma grandiosidade de camadas de miseráveis e sem terras. E é esta realidade social e política que vai levar a uma crise da República. O primeiro cenário de crise dessa República Romana, então, será uma crise no campo social. E essa crise no campo social vai levar a uma crise política, né, sobre o ambiente da República de Roma. A questão social ela ganha maior conotação quando
dois tribunos da plebe passam a lutar por reformas sociais. Esses tribunos da plebe são Tibério e Caio Graco, os irmãos Graco, tá? Tibério e Caio Graco, então, eles ocupam, né, em momentos diferentes, a função de tribuno da plebe, né, aquela função que nós já vimos aí no início da aula, que foi dada aos plebeus como a reivindicação política dos plebeus junto aos patrícios. Eles queriam uma reforma social. Então eles queriam estabelecer uma série de reformas sociais para melhorar a vida da população romana, que vivia na miséria, que vivia com extrema desigualdade social, né? Então eles queriam modificar isso. E o que eles propuseram? Lei agrária. Ou seja, eles propuseram a reforma agrária, redistribuição de terras para que todos os romanos de direito tivessem acesso a terras. Beleza? Essa proposta foi enviada e quem aprovava essas leis era quem? O Senado. Né? Como nós vimos também lá no início da aula, o Senado exercia o papel de poder legislativo. Né? Então era o Senado que aprovava as leis de Roma. Beleza. Essa proposta de reforma foi esdrúxula na visão do Senado, mas a situação se tornou mais complexa. Por quê? Porque o Senado manda matar o Tibério Graco. Então o Tibério Graco será morto no Senado, quando ele foi levar essa reivindicação da reforma agrária. Então ele foi levar a reivindicação da lei da reforma agrária e os senadores simplesmente conspiraram e mandaram matá-lo. Quem assume, algum tempo depois, o papel de tribuno da plebe é o irmão do Tibério, Caio Graco. E ele dá continuidade nas reformas do irmão. Então ele vai insistir com essa ideia, né, de levar ao Senado a proposta da reforma agrária. Sabendo que o Senado também estava conspirando contra ele, o que o Caio decide fazer? Não deixa com que o Senado assassine ele. Não. Ele cria uma comoção política, porque ele manda um escravo dele matá-lo. Ok, isso gera uma situação política gigantesca. Porque partidários dos irmãos Graco vão invadir o Senado, criar um motim dentro do Senado, iniciam uma série de revoltas populares, revoltas escravas. A maior de todas as revoltas escravas de Roma será a revolta de Espartacus, que tem até série, filme sobre essa revolta. Ou seja, o que a morte dos irmãos Graco significou para a República Romana? A deteriorização das instituições republicanas, o enfraquecimento do Senado, o enfraquecimento da República Romana. A República Romana, a partir desse grande efervescência social que se estabeleceu por detrás das mortes aí dos irmãos Graco, a República Romana começa a entrar em agonia. E essa agonia vai levar ao fim dessa república. Diante desse cenário de crise e de enfraquecimento, deteriorização das instituições republicanas, ou seja, a vida da República Romana, então, como eu disse, entrava em um espaço de agonia. E aí o que aconteceu? Os militares que estavam com extremo prestígio por causa das conquistas militares, das conquistas territoriais, tomam o poder do Senado. E o poder passa a ser exercido pelos generais do exército. E o primeiro a assumir este posto será quem? Júlio César. Júlio César, nosso amigo aí da sala, ele tem a missão de reorganizar a política administrativa de Roma. Então ele reorganiza Roma, tira o poder do Senado, enfraquece o Senado. César passa a atuar como um ditador em Roma. E este César começa a pensar em quê? Ele começa a pensar numa conspiração para ter o quê? O poder eterno. Então, segundo as más línguas da época, Júlio César conspirava para se tornar rei. E aí,
O que acontece? Júlio César será vítima de uma outra conspiração. Uma conspiração organizada por outros grupos políticos de Roma. E essa conspiração culmina com a morte de Júlio César. Júlio César será morto em uma emboscada organizada por Bruto e Cássio. Até tu, Brutus! Exatamente. Então esses dois camaradas matam Júlio César. E o poder sem Júlio César é entregue a quem? Continua na mão dos generais, só que agora em um governo triunvirato. Roma então passa a ter um governo de um triunvirato, governado por 3 camaradas, Marco Antônio, Otávio e Lépido. Aí você já pode imaginar o que acontece nessa bagunça toda, né? 3 caras extremamente poderosos querendo poder. Pensem comigo, é a mesma coisa você colocar no mesmo lugar para governar o Brasil Jair Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes. Qual que é a chance disso dar certo? Nenhuma. O triunvirato era a mesma coisa, né? Eram 3 caras gananciosos com sede de poder. E então eles começaram a conspirar entre eles, né? E quem se deu melhor nessa conspiração interna do triunvirato? Otávio. Aí, ó, Tatá. Otávio. Porque Otávio consegue se aliar ao Egito, né? Recebe o apoio da Cleópatra, só para vocês terem ideia. E consegue derrotar Marco Antônio Lépido. E assim que ele derrota Marco Antônio Lépido, expulsa, né, some com esses dois do poder, o que Otávio então faz? O Tatá se proclama imperador de Roma. Com um detalhe: Otávio era sobrinho de Júlio César. Então aquilo que supostamente Júlio César queria, se tornar rei de Roma, quem culminou, quem conquistou esse direito foi Otávio, que destituiu o poder do triunvirato e proclamou o Império Romano, a terceira fase da história dessa civilização. Político, eles deveriam se livrar de quem? Do rei. E eles conseguiram isso. Então eles deram um golpe, realmente um golpe, destituíram o rei e proclamaram a república.